Oi, pessoal. Eu vim aqui gravar essa aula para vocês, porque a aula de sexta-feira ficou travando, tá? O vídeo não sei o que houve. E aí, para que vocês não saiam prejudicados, eu resolvi gravar o que a gente falou na aula passada, na sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira a gente começou resolvendo algumas questões, alguns exercícios que eu deixei para vocês, de acordo com o último vídeo que foi postado, né? Antes dessas aulas serem online, tá? E aí eu vou resolver com vocês as 3 primeiras questões e depois a gente começou aí o conteúdo, né? Foi isso que a gente fez na sexta-feira. E aí a primeira questão, ela tá lá relacionada com o conteúdo que foi visto no último vídeo, que foi a primeira e a segunda lei de Newton, tá? Então a gente falou lá da primeira lei, que é a lei de inércia, falou do equilíbrio, né? Quando que o corpo está em equilíbrio. E falamos da segunda lei, onde Newton vai lá e define quem é a força, né? Que ele diz que força é uma massa vezes uma aceleração. E aí eu deixei essas questões para vocês. Aqui, nessa primeira questão, ele fala o seguinte, ó. Duas forças atuantes na direção horizontal de uma caixa, uma de 5 newtons no sentido positivo e outra de 3 newtons no sentido negativo. Qual o sentido e o módulo da força resultante? Então, a gente viu lá no último vídeo que quando eu tenho duas forças atuando no corpo, eu vou ter sempre uma resultante, né? Que é a que vai definir para onde que acontece o meu movimento. Então, é isso que essa questão está pedindo. Ele está pedindo para você definir quem é essa força resultante, tá? Para que a caixa se encontre em equilíbrio estático, é necessário outra força atuando sobre ela. Qual o módulo dessa força? Então, a questão te pede duas coisas. A primeira coisa, ela te pede para calcular a força resultante. Então, a força resultante vai me definir para que lado resulta, né, a minha força, então para que lado o movimento vai acontecer e qual a intensidade dessa força. E depois ele me pergunta para que esse corpo se encontre em equilíbrio, eu precisaria ter outra força atuando sobre ele. Que força seria essa? Então são essas as duas perguntas. Então, sempre que vocês pegarem problema, vocês precisam desenhar, tá? Então ele está me falando que eu tenho uma caixa, fui lá e desenhei a caixa, e disse que eu tenho duas forças horizontais, tá? As duas estão na horizontal, só que 5 está no sentido positivo. Fui lá e coloquei, ó, força 1, que é 5 newtons, tem um sentido positivo, né? E tem um módulo maior do que a força 2. A força 2 está no sentido negativo, com módulo de 3 newtons, tá? E aí ele quer saber quem é a força resultante, tá? Força resultante é sempre quem? Eu analiso ou eu calculo a massa vezes a aceleração, né? Pela equação de força resultante. Só que para isso a questão precisaria me dar quem era essa aceleração e a questão não me dá, não me fornece. E aí, quando eu não tenho essa aceleração, o outro modo que nós temos de calcular essa força resultante é analisando todas as forças que estão atuando no meu corpo, né? No corpo que está sendo analisado. Então, se eu consigo fazer o somatório de todas as forças, eu encontro a minha força resultante. Então, eu sei que força resultante vai ser o somatório de todas as forças que estão atuando. Aqui eu só tenho uma força 1 e força 2, eu só tenho duas forças atuando sobre essa caixa, tá? Então, força 1 eu sei que é 5 newtons e força 2 é 3, só que lembrando que ela está para o sentido negativo. Então, a força resultante vai ser o somatório dessas duas. Substituindo os valores, a gente tem que força 1 é 5 newtons, mais a força 2, que é 3, o módulo dela, mas ela está no sentido contrário, então ele vem com um sinalzinho negativo. Logo, resolvendo isso aqui, eu encontro que a minha força resultante é de 2 newtons, tá? E de 2 newtons eu encontrei o módulo, tá? O módulo dela é 2 newtons. Agora, para que direção e que sentido? Ela vai ter direção e sentido iguais o da força 1, que é a força maior, tá? Então, vai ser resultante para cá, o meu movimento vai acontecer para o sentido positivo, tudo bem? E aí, depois a questão me pede para me encontrar quem seria uma terceira força que, atuando aqui, me resultaria que esse corpo estivesse em equilíbrio estático, ou seja, estivesse parado. Como que eu faço isso? Ou a gente faz somente analisando aqui, tranquilamente, sem precisar fazer cálculo nenhum, mas com interpretação, porque a gente sabe que para que um corpo ele esteja em equilíbrio, no último vídeo vocês viram que o somatório de todas as forças que estão atuando nesse corpo tem que dar igual a zero, para que ele se encontre no equilíbrio. Então, eu preciso somar força 1 mais força 2 mais essa terceira força que eu não sei quem é, o somatório deles tem que dar zero. Então, eu sei que essa força mais essa vai me dar essa força aqui, não é? Porque a gente acabou de somar, me dá uma força de 2 newtons no sentido positivo. Para mim, ou seja, eu só vou ter essa resultando para cá.
Para mim ter uma força resultante igual a zero, eu teria que ter outra força que somada com 2 newtons daria zero. Óbvio que isso seria uma força também com módulo de 2, mas para o sentido contrário. Então, uma força de 2 newtons para o sentido contrário, eu faria 2 menos 2, né? Porque a segunda força está no sentido oposto, então eu veria com sinal negativo. Aí sim eu teria esse somatório igual a zero, tá? Então a terceira força, ela teria que ser uma força de módulo 2 newtons, só que para o sentido oposto, né? Para o sentido aqui e direção da minha força 2. Agora, matematicamente, como é que eu faço isso? Eu sei que a força resultante é igual ao somatório de todas as forças, né? E para que ela esteja em equilíbrio, esse somatório tem que dar igual a zero, tá? Aqui eu tenho, então, ele quer saber quem seria essa terceira força. Então, eu tenho aqui a força 1 mais a força 2 mais a força 3, que daria uma força resultante igual a zero. Então, o somatório dessas três tem que dar zero. A força 1 eu sei quem é, né? Que é 5 newtons. A força 2 eu também sei, então vamos substituir esses valores aí, ó. Eu tenho 5 mais. Quem é a força 2? A força 2 é 3, só que está para o sentido oposto, então menos 3. Mais a força 3. Resolvendo isso aqui, eu tenho 2 mais a força 3 igual a zero. Logo, a minha força 3 é igual a menos 2 newtons, ou seja, uma força para o sentido oposto, sentido negativo, com módulo de 2 newtons, certo? Então, vamos lá. Na segunda questão eu tenho: considere duas forças atuando em um bloco de massa igual a 10 kg. Então, aqui ele já me forneceu a massa do bloco. F1, a força 1 de 5 newtons, é de 5 newtons, a força 2 é de 12, onde a força 1 está a 60 graus da força horizontal 2. Então, como eu falo, a gente sempre precisa desenhar. Como que eu faço isso aqui? Ele está falando um bloco, então eu desenhei lá meu bloco, que tem uma massa de 10 kg. Tem duas forças atuando sobre ele. Então, a força 1 ela é igual a 5 newtons e a força 2 é igual a 12. E ele diz que a força 1 está a 60 graus da força horizontal 2. Então, quem está na horizontal é a minha força 2. Então, eu fui lá e desenhei ela em laranja aqui, ó. Força 2 igual a 12 newtons. E aí, a força 1 está a 60 graus da minha força... A força 1 está a 60 graus da minha força 2, né? Então, eu fui lá e desenhei a minha força 1, tá? Aí a letra A pede: calcule o módulo e a orientação da força resultante, desprezando-se a força da gravidade. Ou seja, ele quer saber quem é a minha força resultante, tá? Como é que eu calculo força resultante? A gente viu que força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração dele, né? Tenho aceleração nesse caso? Não tenho. Então, se eu não tenho aceleração, não tem como eu calcular essa força resultante por essa equação. Eu preciso aplicar aqui a interpretação de todas as forças que estão atuando sobre esse corpo, tá? E aí eu tenho a força 2, que é aqui de 12 newtons, tudo bem? Só que eu tenho uma força 1 que está atuando nela. Lembra que a gente falou lá que eu só consigo somar forças, né, que estão na mesma direção, tá? A força 2, ela já está numa direção de x, então sempre que a gente tem forças em direções ou em y e x, eu consigo somar. Só que a força 1, ela não está, ela é uma força que está inclinada, tá? Então, ela tem uma força aí, ela está inclinada tanto para x quanto para y, né? Então, ela tem uma força 1 aqui em x e uma força 1 em y, tá? Então, o que a gente precisa fazer para calcular? Eu só vou conseguir calcular esse somatório de todas essas forças se eu tiver todas definidamente ou na horizontal ou na vertical. Então, para me calcular isso, eu preciso encontrar quem é essa força 1 em x e quem é essa força 1 em y, porque ela está inclinada aqui, então ele vai ter uma força em y e uma força em x. Quando eu encontro essas forças em x e em y, aí eu consigo realizar aí o somatório das forças e encontrar quem é a minha força resultante, tá? Então, bora lá. Separando aqui, ó, esse desenho, ele ficou assim, não ficou? Com a força 1 em y e a força 1 em x, né? E aqui a minha força 1 que eu conheço. E aí eu sei esse ângulozinho de 60 graus entre a força 1 em x e a força 1. Aí aqui a gente vai utilizar o quê? Trigonometria para resolver, tá? Vocês viram lá que eu tenho um vetor, e vetor eu posso brincar com ele e tirar ele de um lugar para o outro, ele não vai deixar de ser ele. Então, a gente vai pegar esse vetorzinho que está em vermelho, que é o vetor da força 1 em y, e jogar para cá, ó. Joguei para cá, formei um triângulozinho, não formei? Lembrando sempre que entre x e y eu tenho sempre um ângulo de 90 graus. Então, esse quadradinho em azul está me representando um ângulo de 90 graus, tá? Aí aqui eu consigo aplicar lá a regrinha do seno e do cosseno. Por quê, professora? Porque oposto ao ângulo de 90 graus eu tenho a hipotenusa.
É ela que eu quero? Não, ela eu já tenho o valor dela, é 5. Aqui no caso, eu quero os meus catetos, né? O cateto oposto ao ângulo de 60 e o adjacente ao ângulo de 60. Então, eu quero calcular F1x e F1 em Y. Para isso, eu preciso usar seno e cosseno. Eu não uso mais o teorema de Pitágoras lá que calcula a hipotenusa, tá? Eu uso o seno e o cosseno. Então, por que eu vou usar o seno? Ó, quando eu uso o seno do ângulo, eu sei que seno do ângulo é cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Quem é meu cateto oposto? Ó, o ângulo aqui é 60 graus. Oposto ao ângulo, eu tenho a força 1 em Y. Então, ele aqui é meu cateto oposto. E oposto ao ângulo de 90, eu tenho a hipotenusa. Então, F1 que é a minha hipotenusa, tá? Aí eu vou substituir os valores aqui, ó. Eu tenho que F1y, né? Substituir aqui. E isolei esse F1y. Eu peguei o F1 que estava aqui dividindo, levei para o outro lado, multiplicando. Então, F1y ficou igual ao seno do ângulo vezes a força 1. Vamos substituir em valores. Então, eu tenho que força 1 em y vai ser igual ao seno de 60, que é o ângulo que eu tenho, vezes a força 1, que é 5 newtons. Aí eu encontro que a minha força 1 em y é de 4,3 newtons. Encontrei, então, essa força aqui em y, tá? Mas falta encontrar ela em x. Ó, se eu usei o seno e encontrei a força 1 em y, eu vou usar o cosseno e vou encontrar a de x. Então, o cosseno do ângulo é cateto adjacente ao ângulo, força 1 em x, dividido pela minha hipotenusa. Hipotenusa vocês já viram que é a força 1. Então, substituindo aqui, ó, eu tenho que cosseno do ângulo vai ser a força 1 em x dividido pela força 1. Vamos isolar essa força 1 em x aqui, pegando essa força 1 e jogando para o outro lado. Então, ele está aqui dividindo, vai para lá, multiplicando. Então, vai ficar força 1 em x é igual ao cosseno do ângulo vezes a força 1, tá? Substituindo os valores, né, eu tenho que a força 1 é igual ao cosseno do ângulo vezes a força 1, que é 5 newtons. Então, força 1 em x, eu encontrei uma força 1 de 2,5 newtons. Aí, agora eu redesenho tudo novamente. Como, professor? Aqui, ó, aplicando aqui o que eu tinha, tá? Então, agora não existe mais essa força inclinada, porque eu já sei quem ela é em x e em y. Aí, eu vou lá redesenhar novamente. Então, eu tenho meu bloco, e esse bloco ele tem uma força em y de 4,3 que a gente encontrou, e ele tem duas forças em x. A força 2, que já existia, que era 12, e essa força em x aqui da força 1, tá? Que tá aqui atuando na horizontal em x também. Então, a gente vai somar essas duas forças. Então, eu tenho uma força resultante em x de 12, que já tinha, mais 2,5 que eu encontrei, que ficou 14,5. Então, encontrei a força em x e a força em y. Tá, professora, então a minha resultante é essa? Não. A gente viu que quando eu encontro lá duas forças que estão atuando, né, perpendiculares no corpo, ou seja, formando 90 graus, que é esse caso aqui, entre elas, a gente tem que calcular o vetor resultante, né, a força resultante, que ela é dada através do teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que fazer novamente todo aquele processo de mover vetor. Então, eu vejo, né, que eu vou ter esse resultante aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, tirei y e joguei para cá. Entre x e y tem um ângulo de 90 graus. Agora, eu tenho os meus catetos, o que eu não tenho é a minha hipotenusa, que é o que eu quero. Essa é a minha força resultante. Então, agora sim eu vou aplicar Pitágoras, tá? Então, eu faço lá, ó, força resultante ao quadrado, que é a minha hipotenusa ao quadrado, é igual a quem? A soma do quadrado dos catetos, ou seja, é igual a força 1 em y ao quadrado, mais a força resultante em x ao quadrado. Substituindo aí os valores, eu tenho que essa força ao quadrado é igual a força 1 em y, que é 4,3 ao quadrado, mais a força resultante em x, que é 14,5 ao quadrado, tá? Aí, realizando esse somatório, eu encontro esse valor, e aí eu vou tirar a raiz quadrada, né? Porque a força resultante está elevada ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. E aí eu encontro uma força resultante de 15,1 newtons. Então, esse é o processo que vocês precisam passar para calcular essa força resultante, tá? Então, vocês precisam decompor todas as forças para encontrar essa força resultante. Porém, eu falei na última aula, na aula que foi na aula online, que para quem viu geometria analítica, tem um modo bem mais fácil de resolver isso, que a gente conhece como lei dos cossenos, né? Ou super Pitágoras, ou Pitágoras generalizado, que tem várias literaturas que tratam de nomenclaturas diferentes. Então, como que eu resolvo isso? Vocês viram que quando eu tenho dois vetores e eu quero calcular lá a resultante entre esses dois vetores, a gente aplica aqui o meu vetor resultante ao quadrado é igual o vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado, mais duas vezes o vetor 1 vezes o vetor 2, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse?
é o ângulo formado entre o vetor 1 e o vetor 2. Isso aqui vocês aplicam, é uma regra geral para qualquer grandeza vetorial. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com força. Então, eu vou aplicar para força. Então, se eu aplicasse direto aqui só entre a força 1 e a força 2, como é que ficaria isso? Ó, eu quero uma força resultante, né? Então, força resultante ao quadrado seria igual a minha força 1 ao quadrado, que é a força 1, 5 newtons ao quadrado. Mais a força 2 ao quadrado, que é a força 2, aqui, ó, 12 newtons, tá? 12 ao quadrado. Mais 2 vezes a força 1, ou seja, 2 vezes 5, vezes a força 2, que é 12, né? 12 aqui. Vezes quem? Vezes o cosseno do ângulo. Qual é o ângulo formado entre a força 1 e a força 2? 60 graus. Pronto. Aplico essa regra aqui, ó, e encontro a minha força resultante de 15,1, da mesma forma, decompondo essas forças. Ah, professora, então eu vou calcular por essa forma, porque é bem mais fácil e dá menos trabalho. Tudo bem, não tenho nenhum problema quanto a isso. Desde que vocês tenham o entendimento necessário e saibam fazer as duas maneiras, tá? Por quê? Porque aqui nesse caso, a questão ela tá te dando uma força inclinada, tá? Ela tá te dando aqui, ela tá te pedindo a força resultante e você tá encontrando essa força resultante através aqui das forças que estão atuando sobre ela. Mas a questão poderia ela dizer o seguinte, eu tenho um corpo e esse corpo tem uma força resultante de, sei lá, 100 newtons, tá? E ele está sendo submetido a duas forças e pede a você que calcule essas duas forças aí que estão atuando sobre esse corpo, resultando nessa força aqui. Você teria que fazer todo o procedimento ao contrário. Então, você não teria como calcular mais utilizando a lei dos cossenos. Não tem nenhum problema resolver isso através das leis dos cossenos. É até interessante vocês saberem utilizar as duas formas, tá? Até porque isso aqui é conhecimento de geometria analítica, então a gente está falando de vetor, está utilizando propriedades dos vetores aqui dentro. Mas desde que vocês tenham esse entendimento de desenvolver das duas maneiras, tá bom? Bom, então aí a gente conseguiu resolver a letra A, tá? A letra B, ela vem pedindo o quê? Qual é o módulo e a orientação da aceleração? Ó, eu tenho duas formas de calcular a força. A primeira foi a que a gente fez, que é analisando todas as forças atuantes sobre aquele corpo. E a segunda é através da equação de força é igual a massa vezes a aceleração. A massa do corpo eu tenho, que a questão me deu, que é 10. A força do resultante eu calculei, que é 15,1. Então, por aqui eu consigo encontrar essa aceleração. Então, vamos isolar a aceleração aí, ó, deixando ela sozinha desse lado, pega esse m, que é a massa, tá aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que a minha aceleração é igual a força resultante dividido pela massa, tá? Substituindo aí os valores, eu tenho que a força resultante é 15,1 dividido pela massa, que é 10. Eu tenho uma aceleração de 1,51 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa é a resolução da segunda questão. A terceira questão, eu vou resolver ela com vocês, né, da mesma forma que eu resolvi na sexta-feira, através da lei, utilizando a lei dos cossenos, tá? Ele me dá um objeto circular de massa de 2 kg e está submetido à ação de duas forças que mostra a figura. Qual a força resultante e a aceleração do objeto? Então, ele quer força resultante novamente e aceleração. Como primeiro ele quer força resultante, eu vou calcular agora não mais decompondo essas forças. Mas se fosse decompondo, professor, como é que eu faria? Essa aqui já está definidamente na horizontal, não precisa decompor. Agora, essa aqui, ela está inclinada. Então, ela tem uma força em Y e ela tem uma força em X no sentido oposto, tá? Então, é assim que vocês teriam que fazer. Então, utilizando esse ângulozinho aqui, é que vocês conseguiriam encontrar quem era essa força em Y. Vocês iam pegar Y e jogar por esse ladinho aqui e ia formar o triângulo. Então, utilizava o seno e o cosseno com esse ângulo aqui, encontrava quem era a força 2 em X e em Y, e depois fazia todo o somatório e via qual era a força resultante, tá? Agora, pela lei dos cossenos, como é que eu faço, professor? A lei dos cossenos me diz o quê? Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo formado entre a minha força 1 e a minha força 2, tá? Esse aqui não é o ângulo entre elas, pessoal. O ângulo entre elas é este aqui, ó. Então, se aqui eu tenho 53, o restante vai ser 127, né? Porque eu sei que daqui até lá é 180. Então, vocês precisam utilizar o ângulo de 127, tá? E aí, a gente substituindo os valores de cada um, eu encontro que essa força resultante é de 4 newtons, tá? Professora, se eu decompor nas forças, eu vou encontrar o mesmo valor? O mesmo valor, vocês viram lá na questão anterior. Então, só que decompor nas forças, vocês vão encontrar
lá desenhado, tá? Depois eu mostro a vocês aqui como fica o desenho. Aí a segunda pergunta é qual é a aceleração? A gente viu lá que força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero a aceleração, eu faço a força resultante dividido pela massa, tá? Então, eu tenho que a força resultante é 4, a massa do meu corpo é 2, eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Decompondo as forças, vocês vão encontrar elas assim, ó. Você encontrou lá a força 2 em x e a força 2 em y, tá? Então, vai ficar esse desenho aqui. Eu tenho duas forças que estão na horizontal, então vocês vão somar elas. Somar, porém, que a gente subtrai aqui, porque elas estão no sentido oposto, tá? Então, você faz essa positiva mais essa aqui que é negativa. Então, mais com menos vai dar menos. Você vai subtrair essa dessa. Lá vocês vão encontrar valores aproximados. Então, aqui é 3, essa aqui dá aproximadamente 3. Então, quando você faz a somatória dessas duas, você vê que elas se anulam. Então, só me resta quem? A minha força em y. Que essa força em y você vai encontrar lá igual a 4. Então, a resultante é a minha força em y, o objeto vai nessa direção, nesse sentido. E aí você encontra aqui a força resultante igual a 4 novamente. Aplicando depois nessa equação, vai encontrar na mesma aceleração lá de 2 metros por segundo, tá? A minha quarta questão, ela fala a mesma coisa, então eu não vou resolver com vocês. Vocês conseguem resolver aí sozinhos, tá? A única coisa que eu tenho para falar dessa questão é que muita gente se confunde quando ele fala assim que duas forças atuam em um corpo com massa de 3 kg, que pode se mover em um piso sem atrito. Uma força é de 9 newtons e aponta para o leste, e a outra é de 8 newtons e atua a 62 graus ao norte do oeste. Aí o pessoal, professora, mas como assim, né? Vocês não vão colocar ao leste de onde você tá não, tá, gente? É aqui no desenho, no caderno de vocês mesmo. Então faz lá a rosa dos ventos, né? Coloca o norte, sul, leste, oeste, tá? Então é essa regrinha que vocês vão seguir para desenvolver o desenho de vocês. Quem não conseguir, me procura depois que eu explicar a questão para vocês, tá bom? Então vamos entrar aqui no conteúdo de fato de sexta-feira. Sexta-feira o conteúdo, a gente está falando lá sobre a terceira lei de Newton, tá? Mas antes de falar da terceira lei de Newton, é importante vocês conhecerem o que a gente chama de forças especiais. O que são essas forças especiais? São forças que, ao analisar um objeto, eu já sei que elas estão atuando sobre eles, sem que necessariamente a questão me aponte que elas estão lá. Eu sei que elas existem, então eu já vou identificar elas no objeto. Então, são elas que vocês precisam aprender hoje e entender elas perfeitamente. A primeira delas é a que a gente chama de força-peso, tá? Então, professora, quer dizer que meu peso é uma força? O peso realmente é uma força. Mas o que a gente chama de peso não necessariamente é peso. Não é peso, na verdade. Quando a gente fala eu peso 40 quilos, 60, sei lá, 80 quilos, ali não é meu peso, tá? Ali é minha massa. O meu peso, ele está relacionado com a aceleração da gravidade, com a força gravitacional. E aí eu consigo calcular essa força, peso, através da massa do meu corpo vezes Q vezes a aceleração da gravidade. Que é um número constante, então fica fácil aqui calcular sempre essa força, peso, lembrando que ela é sempre a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Agora no desenho, professora, como é que eu identifico essa força, peso no desenho? No desenho, pessoal, vocês precisam entender aqui, ó. A força-peso ela é uma força de atração gravitacional, ou seja, a força que a Terra está exercendo sobre o corpo. Sempre ela tem uma direção vertical, então ela está sempre na vertical, e com o sentido para baixo, ó, do jeito que está acontecendo aqui. Então ela está na vertical e ó, a seta para onde está? Para baixo, com o sentido para baixo, sendo sempre perpendicular ao solo. Então essa faixinha preta aqui, digamos que é o meu solo. Então, perpendicular ao solo significa dizer que forma 90 graus com o solo. Então, a força-peso, ela sempre forma 90 graus com o solo. Então, é isso que eu preciso para identificar ela em um desenho. Eu lembro, eu vi um desenho aqui, o corpo está em tal posição. Mas eu sei que a força-peso, ela é sempre na vertical, formando 90 graus com o solo e com o sentido para baixo. Então, é assim que a gente identifica o peso em um objeto, tá bom? Então, se aqui a questão pedir qual é a massa, qual é o peso de um bloco, se esse bloco tiver 5 kg, eu sei que essa força-peso ela vai ser a massa do bloco vezes a gravidade, que é 9,81, e eu encontro uma força-peso de 49,05 newtons. Se peso é uma força, unidade de força é newton, tá bom? Segunda força que vocês precisam entender, ter em mente, é a força normal. O que é essa força normal? Quando você coloca um bloco, um peso, um livro, qualquer objeto em cima de uma mesa,
aquele bloco, aquele peso, né, aquele objeto que você colocou em cima da mesa, ele tem uma força-peso que a gente já viu, que é a massa do corpo vezes a gravidade, porque a força da gravidade está atuando sobre ele. Então, ele tem aquele peso ali em cima daquela mesa. A mesa, para sustentar aquele peso, ela faz uma força contrária, tá? Então, essa força contrária, né, é uma força exercida pela superfície, que nesse momento eu estou dando o exemplo como a mesa, mas pode ser qualquer superfície, tá? É uma superfície de apoio, onde o corpo está apoiado. Então, essa superfície, ela faz uma força de contato, né, onde ela empurra o corpo para sustentar ali o peso dele. Aqui, no caso, como eu tenho uma superfície que está na horizontal, eu vou ter que o meu peso aqui, né, o bloco está exercendo um peso sobre a mesa, perdão, a força da gravidade está exercendo ali, atuando sobre o bloco, exercendo ali um peso sobre ele, e a mesa vai lá e exerce uma força contrária, né, sobre essa força da gravidade, exercendo uma força no bloco que a gente chama de força normal. Aqui, como a minha superfície está na horizontal, tá? Eu vou dizer que a minha força-peso, ela vai ser igual à minha normal. O módulo dela vai ser igual. A diferença é que elas estão em sentidos opostos, tá? Então, quando eu tenho um objeto que está ali numa superfície horizontal, se essas são iguais e têm sentidos opostos, elas vão se anular. Então, elas não vão atuar no bloco, a força delas não vão agir sobre aquele bloco. E nesse caso, como eu não tenho nenhuma força agindo nem aqui e nem desse lado, eu digo que o meu bloco permanece parado, tá? Como é que eu identifico ela no desenho, professora? Aqui, agora a gente tem uma mesa, não é mais solo, tá? O solo estaria mais ou menos aqui embaixo. Aqui a gente tem a mesa em cima do solo. A normal, ela sempre vai formar 90 graus com o solo, com a superfície de apoio, perdão. Quem forma 90 graus com o solo é o peso. Quem forma 90 graus com a superfície de apoio, a normal. Então, sempre vai formar 90 graus com a superfície de apoio, tudo bem? Então, se eu digo aqui que essa massa, ela tem 5 kg, esse bloco tem 5 kg de massa, tá? Então, ele vai ter uma força-peso que a gente viu que é de 49, né? Aproximadamente 49 newtons lá, 0,05 newtons. Eu sei que eles se anulam. Se anulou, porque a minha superfície está na horizontal, eu não vou ter força resultante, tá? Respondendo aqui a pergunta, eu não tenho força resultante nem tenho aceleração. Porque se eu não tenho força resultando, significa dizer que o meu corpo está parado. A força resultante é zero, o meu corpo está lá paradinho, então esse corpo não tem aceleração. Agora, o que é que acontece se a minha superfície de apoio ela não for mais na horizontal, como nesse exemplo aqui? Aqui eu tenho uma superfície de apoio que está inclinada, então aqui eu tenho o meu solo, tá? Aqui o solo, e aqui em cima eu tenho uma superfície de apoio. Fui lá e coloquei um bloquinho em cima dessa superfície. Esse bloco ele tem uma massa. Se ele tem uma massa, ele tem uma força-peso atuando sobre ele. Então a força-peso dele tá aqui, ó, pra cá, tá? Formando 90 graus com o solo. Olha lá, formou 90 graus com o solo, tudo bem? Aí, eu desenhei sempre primeiro a força-peso. Depois, quem é que eu identifico? Se tem uma superfície de apoio, eu sei que tem uma força normal. Força normal forma sempre 90 graus com a superfície de apoio. Então, ela vai formar 90 graus aqui, ó, tá? Eu vim até aqui. Tá, mas aí o que acontece? Nesse caso, eu não tenho mais o meu peso na mesma direção da minha normal, como acontecia nesse caso. Então, quando eu tenho um plano inclinado, né, a superfície está num plano inclinado, a minha normal não vai ser mais igual ao meu peso. Por quê, professora? Porque elas não estão mais na mesma direção. Então, eu preciso encontrar quem está na direção da normal aqui para mim conseguir calcular quem é essa normal. Como é que eu faço isso? Decompondo o meu peso, porque meu peso ele está aqui numa inclinação, tá? Então, ele vai ter tanto um peso aqui para x, quanto ele vai ter um peso também sobre a superfície de apoio, que é um peso que a gente chama de y. Decomponho esse peso aqui, calculo aqui, através da decomposição que a gente fez nas questões anteriores, e quando eu encontrar PY, automaticamente eu já acho essa normal, tá? E aí, como é que eu encontro, professora, esse PX e esse PY? Aqui a gente vai utilizar semelhança de triângulo, tá? A questão sempre vai me dar, ou na maioria das vezes, ela vai me dar essa angulação aqui. Se eu pego o PX e movo ele para cá, ó, eu formei meu triângulo. Dessa vez eu não vou mexer no PY, eu vou mexer no X, tá? Jogo ele para cá, fechei e formei um triângulo entre aqui a seta roxa e preta, tá? Eu sei que entre X e Y eu formo um ângulo de 90 graus, né? Então,
Então, aqui eu consigo aplicar a trigonometria. Agora, esse ângulo aqui, professora, vai ser igual a quem? Ele vai ser o mesmo valor desse aqui, ó. Então, por semelhança de triângulo, esse ângulo, ele tem a mesma angulação desse daqui. Aí, quando vocês aplicarem o seno e o cosseno de acordo com esse ângulo aqui, que é igual a esse que tá aqui, vocês conseguem encontrar o valor de Px e de Py, tá? Então, lembrando, sempre que a minha superfície, ela tá ali meu bloco, meu corpo está numa superfície de apoio que está na horizontal, eu tenho que a minha normal é igual ao meu peso, tá? Só que em sentido oposto. Agora, quando eu tenho ela numa superfície inclinada, eu não tenho mais esse peso igual a minha normal. Eu preciso decompor esse peso em Px e em Py, encontrar Py e conseguir calcular a minha normal, tá bom? Outra força que nós falamos foi a força de tração. Então, a gente falou lá da força-peso, que eu sei que se todo corpo tem uma massa, esse corpo tem uma força-peso atuando sobre ele, porque a força da gravidade atua sobre esse corpo. Se esse corpo está sobre uma superfície de apoio, eu sei que ele vai ter uma força normal, que é a força que a superfície de apoio exerce sobre esse corpo, tá? E agora, se eu tenho que esse corpo ele está preso a uma corda, a um fio, a um cabo, né? Algo relacionado com esse tipo de material, eu sei que ali vai existir uma força de tração, tá? Porque tem uma corda presa, tem um fio preso. Então, a tração é a força que é exercida sobre um corpo semelhante a uma corda com essa característica de corda, fio ou cabo, tá? Então, onde que essa tração vai atuar? Ela vai atuar ao longo da minha corda inteira. Então, a atração nesse ponto, ela vai ser igual à atração desse aqui, tá? Então, se eu consigo encontrar a atração aqui nesse ponto, eu encontro ela nesse ponto também. Como é que eu encontro ela, professora? É calculando? Existe uma equação? Não. Aqui a gente vai ter que analisar da mesma forma, quando a gente for falar da terceira lei de Newton, a gente só consegue calcular ela analisando a situação. Então, eu vou ter que identificar todas as forças que estão atuando em cada um, tá? Em cada bloco, em cada corpo, para poder conseguir calcular aí a minha força de tração. Como é que eu faço isso? A gente já viu força peso e força normal. Então, aqui eu tenho dois blocos. Bloco A, ele está numa superfície que está na horizontal, ele tem uma massa. Se ele tem massa, eu sei que ele tem peso. Vou lá e desenho peso. Mas ele está numa superfície de apoio. Se está numa superfície de apoio, ele tem uma normal. Como eu sei que eu tenho a normal igual ao peso, elas se anulam. Então, a única resultante que eu tenho aqui de A é a minha tração. E eu não sei quem é ela, então não dá para eu calcular através de A. Então, sempre que vocês tiverem questões com tração, vocês precisam desenhar as forças separadas em cada bloquinho, em cada corpo que está atuando, para poder encontrar. Não consegui calcular aqui, vou para o outro bloco. Como é que eu faço isso? Eu desenho da mesma forma. Então, ele tem massa, tem um peso. Se ele está apoiado na superfície, ele tem uma normal. Se anulou aqui com peso porque a superfície está na horizontal. Me restou quem atuando sobre o corpo? Essa força F e a força de tração. Aí eu consigo calcular que a minha força resultante, ela é quem? Ela é a massa do corpo, que a questão com certeza vai me fornecer, vezes a aceleração. Mas a questão não me deu aceleração, né? Ou ela pode ter lhe dado a aceleração, você encontra a força resultante. Mas essa força resultante, além da equação, eu posso calcular ela que a gente viu ali, analisando as forças atuando sobre o corpo. Aqui eu já vi que a normal se anulou com peso. Então, só me restou a força F e a atração. Então, eu digo que a força resultante aqui no bloco B é a minha força F menos a minha força de tração, porque está indo para o sentido oposto, tá? Então, quando eu igualo isso aí, a gente vê que consegue calcular essa força de tração, tá? Outra força que nós temos é a força de atrito. A força de atrito ela é a força de resistência ali, de interação entre os corpos. Então, é quando a gente vai empurrar um corpo dentro, por exemplo, mudar uma mesa de lugar, uma geladeira, sei lá, um guarda-roupa de local dentro de casa. Você vê que é difícil e aí muitas vezes a gente coloca um papelão embaixo, né, do móvel para deslizar mais fácil. Por que isso acontece? Porque o atrito entre o papelão e o piso ele é menor. Então, o coeficiente de atrito entre esses dois materiais, né, o papelão e o piso, ele é menor. Então, eu faço menos força para movimentar ali a minha geladeira. Então, a força de atrito ela é uma força que ela está sempre oposta à força que você está fazendo. Então, se você empurra a sua geladeira para a direita, a força de atrito ela está para a esquerda, tá? É o que está acontecendo aqui, ó. O bloquinho está empurrando com força para cá. Entre o bloco e o piso eu tenho uma resistência, então é algo que a gente chama de força de atrito. A força de atrito ela está nesse sentido. Como é que eu calculo essa força de atrito? É o Mi
Quem é Mi, professora? É o coeficiente de atrito. Então, isso aqui é tabelado, a questão vai te dar, é o coeficiente de atrito entre a mesa e o chão, entre a geladeira e o piso, ela vai falar entre o pneu e o asfalto. Então, isso é dado, tá? Vezes Q vezes N. N aqui é a minha força normal. Então, para eu calcular a força de atrito, eu preciso encontrar a minha força normal, que a gente já viu que a força normal, ela depende do meu peso, né? Da minha decomposição, se for num plano inclinado. Se for num plano horizontal, se eu tenho lá o meu peso, eu já sei automaticamente quem é a minha normal. Então, é assim que a gente calcula aqui a força de atrito, tá? Por fim, a gente tem a força elástica, que é uma força que ela existe, né? Ela é exercida sobre corpos que possuem elasticidade, tá? Então, se eu falo de borracha, de mola, de um elástico, tem elasticidade, né? Ali existe uma força elástica atuando sobre ele. Como é que eu calculo essa força elástica? Essa força elástica ela é encontrada através de K vezes L. O que é K, professora? Constante elástica. Então, é uma constante, a questão vai me dizer, porque isso vai depender de material para material. Então, uma mola vai ter uma constante elástica, um elástico de cabelo ele vai ter outro. Então, vai depender de que é o meu material, tá? Então, a questão vai me fornecer isso aí. Vezes L. L aqui, tá? Tem literaturas que tratam como X também. É o que a gente chama de deformação. É o quanto eu consegui deformar. Então, veja aqui, ó. Inicialmente tinha uma mola lá que estava sem esticar, eu não fiz nada nela, ela está lá em repouso. E aí eu peguei aqui na pontinha da mola e puxei ela, estiquei, ó. Estiquei. O que eu consegui esticar, a diferença entre onde ela estava e o que eu consegui esticar é o que eu chamo de deformação, porque eu deformei, estiquei a tantos metros. Então, isso é a minha deformação. Então, eu pego a constante elástica dela, multiplico pela deformação e eu consigo encontrar a minha força elástica. Agora, em relação à direção, né, e o sentido dessa força, que é muito interessante, é que a direção da força, ela sempre vai ter a mesma direção da minha deformação. Então, a deformação foi para baixo, foi na vertical, né, a direção dela também da força na vertical. Porém, eu deformei ela para baixo. Quando eu puxo a mola para baixo, essa mola, se eu soltar, ela tende a voltar. Então, ela tende a ir para cima novamente. Então, a força elástica, ela está no sentido oposto da minha deformação. Então, eu puxei aqui para baixo, mas a força elástica, ela tá para cima, porque a mola tá fazendo uma força ao contrário aí, tá? Então, essas são as forças que vocês precisam sempre identificar em um corpo. Se eu sei que esse corpo tem massa, ele tem uma força-peso atuando sobre ele. Se ele está em superfície de apoio, ele tem uma força normal, porque a superfície de apoio está exercendo sobre esse corpo. Se eu estou empurrando esse bloco, existe ali uma resistência entre o material, né, do corpo e o piso, então tem força de atrito, né? Se eu amarro ele a uma corda, então tem uma corda, tem um fio, tem um cabo, então vai ter tração nessa corda, nesse fio, nesse cabo. Agora, se eu estou falando de um corpo que tem elasticidade, a força que está existindo ali é a força elástica. Então, vocês precisam conhecer todas essas forças para poder identificar elas em cada problemática, em cada situação, tá? E aí, agora a gente entra aqui na terceira lei de Newton, que fala do princípio de ação e reação. Então, a lei de Newton, ela fala que para toda ação, existe uma reação com o mesmo módulo, direção e sentido oposto. Então, se eu aplico um murro na parede, a minha mão dói. Por que a minha mão dói? Dói porque eu apliquei uma força sobre a parede com um módulo, tá? Ou seja, com intensidade, né? Tendo ali uma direção e o sentido, que ela foi no sentido da parede. A parede, como reação, ela me aplica outra força novamente com o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma força, com a mesma direção, só que no sentido oposto. Ela está agora no sentido da minha mão. Então, eles têm o mesmo módulo, direção e sentido oposto. Por isso que a minha mão dói quando eu aplico lá uma força naquela parede, tá? Então, força de ação, o princípio, essas forças de ação e reação é o que a gente chama de força de contato. É o que a gente chama de força de contato. O que é essa força de contato? Aqui eu tenho o bloco A em contato com o bloco B, tá? Esse bonequinho está empurrando aqui o bloco A, que consequentemente empurra o bloco B. Então, o bloco A faz uma força no B, mas ao mesmo tempo o B faz uma força no A, porque eles têm contato. Então, essa força de A em B é igual à força de B em A, só que elas têm sentidos opostos. Então, isso é uma força de ação e reação, tá? Uma coisa que é muito importante, como é que eu calculo, antes de falar do que eu ia falar, como é que eu calculo aqui a minha força de A em B e a força de B em A?
da mesma forma de tração, tá? Não existe uma equação para isso. A gente precisa afastar sempre os bloquinhos e analisar as forças atuando sobre eles separadamente. E aí a gente utiliza a relação da equação da força resultante em cada bloco com a interpretação das forças atuantes sobre ele. A gente vai ver uma questão sobre isso. E aí aqui é importante que eu não me esqueça de explicar para vocês é que normal e peso, elas não formam par de ação e reação. Por quê, professor? Muita gente confunde isso. Mas não formam par de ação e reação porque para formar par de ação e reação, eu preciso ter forças sendo atuantes em corpos diferentes. Então, veja que eu apliquei um murro na parede, então eu fiz força na parede, a parede fez força na minha mão. Então, a gente teve duas forças aplicadas em corpos diferentes. Aqui não. Aqui o que é a força-peso? A força-peso é uma força que a força da gravidade exerce sobre quem? Sobre o corpo. Então, eu tenho a força da gravidade exercendo ali, aplicando uma força sobre o meu corpo, gerando minha força-peso. E eu tenho a normal. O que é a normal? É a força que a superfície exerce sobre o corpo. Então, eu tenho duas forças sendo exercidas no mesmo corpo. Por isso, elas não podem formar par de ação e reação, porque elas são exercidas no mesmo corpo, tá? Então, vamos lá. Aí, por fim, eu deixei essa questãozinha aqui com vocês, tá? E pedi que depois vocês fossem no livro de vocês lá do AVA e respondessem as 3 questões que estavam lá na página lá do assunto, do conteúdo de vocês. Que se não me foge a memória, a página 101, se não me engano, tá? Mas está dentro dessa seção aqui que a gente está estudando, tá? Então, vamos lá. A primeira questão, ela fala, 2 blocos, A e B, de massas 15 kg e 10 kg, respectivamente, ambos estão apoiados em uma superfície lisa, horizontal e sem atrito. A força F de módulo igual a 100 newtons é aplicada ao bloco A, de modo que todo o sistema se movimenta. Então, ele está me dizendo que ele tem uma força, né, uma força de 100 newtons aplicada no bloco A, e essa força ela faz o sistema se movimentar, então ela é a força resultante ali, né? E aí ele pede, calcule a aceleração do sistema. Então, eu vou desenhar aqui, ó, tenho o bloco A, o bloco B, tenho aqui essa força em A, tenho aqui essa força em B, tá? Que são as forças de ação e reação, forças trocadas. E tenho a força de 100 newtons atuando aqui sobre o bloco A. Vou desenhar sempre ele separadamente. Sempre que vocês pegarem essas questões, desenham separadamente o que está acontecendo em cada bloco. Aqui no bloco A, o que é que eu tenho? Eu tenho a força de 100 newtons, que está sendo exercida sobre ele. Esse bloco ele tem uma massa, então ele tem uma força-peso. Se ele tem uma força-peso e está sobre uma superfície, né, de apoio, ele vai ter uma força normal, certo? E quem mais ele tem aqui atuando sobre ele? Ele tem a força de B em A, nesse sentido. Aí eu vou lá e desenho o B também. Eu tenho o peso do B, tenho a normal, porque está sobre uma superfície, e tenho a força de A em B, que é o que está atuando sobre ele aqui. Então, B só tem 3 forças atuando sobre ele. A tem 4, tudo bem? E aí a gente vai calcular aqui primeiro a aceleração do sistema. A aceleração eu vou calcular como? Eu sei que força resultante é a massa vezes a aceleração. A massa aqui é o somatório das duas massas, tá? Então, substituindo, eu tenho que a minha força resultante é 100, porque é a que está atuando no sistema fazendo ele se movimentar, é igual a 15 mais 10, que é a massa 1 mais a massa 2, vezes a aceleração. Isolando aí, eu tenho que a minha aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Achei a aceleração. Aí vou para a letra B. O que a letra B pede? Represente todas as forças, a gente já fez isso, e calcule a intensidade da força trocada, ou seja, ele quer a intensidade da força de ação e reação, a força de A em B e a força de B em A. Aí eu vou pegar aqui o bloquinho de A, tá, para calcular isso. Então, vamos lá. Eu sei que a força resultante em A, ela pode ser encontrada pela massa de A vezes a aceleração. A aceleração de A vai ser a aceleração do sistema, tá? Então, a força resultante em A é a massa de A, que é 15, vezes a aceleração do sistema que a gente calculou, que é 4. Aí eu encontro aí que a minha força resultante em A é de 60 newtons. Tá, encontrei essa força resultante em A, mas a questão é essa força aqui. Aí eu sei que eu tenho como encontrar essa força analisando todas as forças atuantes aqui, né? Eu sei que a normal com a peso vai se anular, porque a gente está num plano horizontal, então elas se anulam. Me restando que a força resultante aqui vai ser quem? 100 newtons, que está no sentido positivo, menos a força de B em A, tá?
Então, encontre que a força resultante em A é isso aqui. Mas eu também sei que essa força resultante em A é 60 newtons. Então, eu vou igualar essas duas aqui, ó. Eu faço que 60 é igual a 100 menos a força de B em A. E aí, eu vou isolando a força de B em A até encontrar quem é essa força de B em A, né? Então, peguei o 100, passei para o outro lado, veio diminuindo, então ficou 60 menos 100. Isso dá igual a menos 40, que é igual a menos força de B em A. Multiplico tudo por menos 1, encontro lá que a minha força de B em A é igual a 40 newtons. Como eu sei que elas são força de ação e reação, eu tenho que a força de B em A é igual a força de A em B. Então, as duas são iguais a 40 newtons. Então, veja que para encontrar essas forças, eu precisei desenhar cada força atuante no corpo, relacionar o cálculo de força resultante tanto pela equação, que é o que a gente fez aqui, de cada corpo, né, do corpo A, como também analisando as forças atuando sobre ele. E aí depois a gente iguala essas duas forças e consegue encontrar a força que a questão está pedindo. Então essa é a maneira de conseguir calcular força de ação e reação, assim como na tração também, a gente encontra essa tração realizando dessa forma aqui. Então eu peço que vocês deem uma resolvida nas questões do AVA, do livro de vocês, né, sobre o conteúdo. Então essa seção é a seção que fala lá no livro de vocês da terceira lei de Newton, tá? Então, se eu não me engano, é a seção 2.2. Então, qualquer dúvida, mandem mensagem, tentem responder as questões. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tá? Muito obrigada.